Goro. É você? Wade olhou para um dos poucos membros sobreviventes do Force Azons Corps, seu tom exibindo seu arrependimento. Naquele dia, ele sofrera ferimentos graves e praticamente toda a pequena equipe do Force Azons Corps havia morrido. Tudo que restou foi Goro. Como ele havia desmaiado por causa da explosão, ele havia escapado por pouco da morte. Ao ver Goro, Wade não pôde deixar de pensar naquela cena. Explosão. Figuras. Névoa verde. Tudo aconteceu tão de repente que até sua secretária, que também era sua namorada, morrera no ataque. Agora, até Goro provavelmente está me ridicularizando também. Wade sacudiu a cabeça enquanto pensava e falou com voz rouca. Qual é o problema, meu Deus? Eu trouxe seu café da manhã e Goro colocou uma bandeja de prata na mesa, na qual estavam salada de frutas, pão branco e leite quente fumegante. Obrigado. Wade ficou em silêncio por um tempo antes de falar. Meu Deus, por favor, tenha cuidado. Goro inclinou a cabeça ligeiramente e saiu rapidamente. Wade não tinha muito apetite, mas por causa de seu professor e de seu bem-estar, ele ainda se forçava a ir à mesa de jantar. Ele pegou uma fatia de pão branco, preparando-se para encher um pouco de geleia, mas um pedaço de papel imprensado no pão chamou sua atenção. Wade recuperou o deslizamento e o espalhou. Depois de entrar em contato com o calor dos dedos de Wade, fileiras de pequenas letras apareceram no papel originalmente branco. Perigo. Os magos negros se infiltraram na sede e planejam atacá-lo. Deixe imediatamente. As palavras foram muito bem escritas em vermelho. Wade olhou firme e imediatamente levantou-se para configurar alguns feitiços de detecção e isolamento. Em seguida, com algum espanto, ele se concentrou no deslizamento em suas mãos. Como eu pensava, o ataque dos magos negros era muito feroz e eles sabiam muito sobre nosso sistema de defesa. O gênio da formação também sofreu interferência e não pôde ser usado. Tem que haver um espião. O ódio apareceu em seu rosto. Se não fosse por ser um espião, nós definitivamente não estaríamos nessa posição, e até mesmo. Professor Reynolds não, seus punhos estavam cerrados com força, a ponto de algumas gotas de sangue carmesim fluírem através das bandagens em suas mãos. Eu definitivamente vou encontrar você e vingar minha professora. Eu juro por isso. Um brilho de resolução apareceu nos olhos de Wade, e ele então esfregou o pedaço de papel em suas mãos. O papel usado é o papel de pergaminho mais comum. As palavras foram projetadas para mostrar depois de entrar em contato com a temperatura do meu corpo. Então o remetente tem que ser alguém que eu conheço. Se ele foi capaz de me avisar, isso significa que ele é muito claro sobre o que aconteceu aqui. Mas, quem poderia ser? Cara a cara apareceu na mente de Wade, mas ele rapidamente empurrou esse pensamento para baixo. Não é hora de pensar sobre isso. Perigo. Isso significa que alguém está planejando me atacar? Dentro da sede. Wade não acreditou. Nesse momento, explosões soaram no ar, e numerosas agulhas negras, tão finas como cabelos de vaca, penetraram no ar. Eles eram reflexos afiados no ar, lançando em direção ao Wade como gotas de chuva. Mesmo, um escudo verde de videiras apareceu, e as numerosas agulhas finas atingiram a superfície e produziram faíscas. Ele então caiu no chão e rolou. Um punhal preto perfurou a área que ele tinha sido anteriormente, e o banco se partiu como tufo. Até o ar havia sido cortado, produzindo duas rajadas de vento branco e puro TSS da área onde a cadeira tinha sido cortada. O som de um objeto corroendo foi ouvido, com muita fumaça branca acompanhando-o. O banco em que Wade estava sentado foi corroído em poucos segundos, sem deixar nenhum resíduo. A pessoa que segurava a adaga era uma figura anã. O anão estava cercado por uma camada de gaze preta e seus movimentos eram extremamente ágeis. Depois de ver Wade evitar o ataque, ele se lançou contra ele como o vento. A adaga negra era como o dente de uma cobra venenosa,
procurando os pontos fracos de Wade. Gênero da formação: ative a formação de feitiços de defesa aqui e informe o corpo de raios. Wade parecia lamentável enquanto se esquivava de alguns ataques e rapidamente golpeava um anel em sua mão. Estrondo: a névoa verde explodiu no local e, com essa chance, ele começou a gritar. Pedido recebido. Ativando defesa na zona B7. Deep. Recebeu um comando diferente, cancelando ambos. Sua autoridade foi temporariamente substituída. Uma voz feminina robótica soou pelo ouvido de Wade, fazendo seu coração afundar. O gênio da formação tinha controle sobre uma grande área, que praticamente incluía toda a sede do Forces Garden no plano secreto da Eternal River Plains. No momento em que ele ativasse o poder do gênio da formação, ele definitivamente seria capaz de fugir do perigo e prender esse assassino. Mas agora, o inimigo foi capaz de controlar o gênio da formação. Isso não significa que a sede agora estava sendo controlada pelos magos negros. Uma enorme sensação de medo de repente se deu a conhecer. Apesar da defesa forte aqui, ele não podia sentir qualquer segurança e, em vez disso, sentiu como se estivesse sendo enjaulado dentro. Neste momento, a névoa verde no quarto se dispersou, e os olhos do assassino pareciam um brilho frio dentro deles. Ele parecia se transformar em um furacão negro, que varreu em direção ao Wade. Teng. 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 Fora da sala, os passos continuavam soando. Os guardas magos que estavam do lado de fora tinham ouvido ruídos dentro e rapidamente correram para cá. O anão atirou de repente algo, e o punhal em sua mão se transformou em um relâmpago negro, cruzando o ar e voando direto para o coração de Wade. Se eu não estivesse gravemente ferido e amaldiçoado, esse tipo de ataque, uma expressão não correspondida apareceu no rosto de Wade. Ele rapidamente tentou evitar o ataque. A adaga negra apunhalou seu ombro, deixando para trás apenas o cabo exposto. Grandes quantidades de sangue fresco jorraram, e o rosto de Wade empalideceu quando ele desabou. O anão correu rapidamente para a frente, preparando-se para dar o golpe final. Proteja o senhor. Neste momento, a porta da sala foi aberta à força e transformada em aparas de madeira. Alguns magos vestindo uniformes com desenhos de raios quebraram. Vendo Wade desabou no chão, eles rugiram, e algumas pessoas produziram correntes elétricas azuis e brancas. O raio de eletricidade se espalhou pelo ar e chegou na frente de Wade. Pac! Pac! Os arcos elétricos azuis e brancos atingiram o anão, fazendo com que a fumaça verde e o cheiro de carne queimada se espalhassem pela sala. O corpo do anão tremeu, antes que ele olhasse com força para Wade como se estivesse olhando para sua presa, e de repente jogou duas bolas pretas no chão. Puff! Uma grande quantidade de gás preto subiu e ocultou a figura do anão. Depois que o gás se dissipou, o assassino anão já havia desaparecido. Meu senhor, você está bem? Informe e avise Lord Kaisar e Leilin sobre isso. Os magos do corpo de raios apoiaram Wade. Depois instruirão. Meia hora depois, Wade já havia se mudado para outra sala, tendo seus ferimentos tratados. No entanto, enquanto ele olhava ao seu redor, o terror estava começando a engoli-lo. A tentativa de assassinato acabou de fazê-lo sentir que algo estava errado. Dentro da sede, um assassino conseguiu entrar sem obstrução e suprimiu a ativação do gênio da formação. O que isso significa? Quem poderia ser o ladrão que tomou a autoridade para comandar o gênio da formação? Ou é César? Leilin? Os dois juntaram as mãos. Wade estava sem expressão enquanto as engrenagens giravam em sua mente. Não. A sede é extremamente perigosa, e há muitos inimigos ocultos que eu não conheço. Se as coisas realmente são como o que uma folha de papel disse, onde os magos negros se infiltraram aqui, estou em perigo ainda maior. Wade olhou ao redor dos arredores. Alguns magos estavam patrulhando a área, andando de um lado para o outro. Após o ataque, César havia trazido os guardas,
Mas tudo que ele podia sentir eram más intenções em seus olhares, fazendo com que ele suasse profusamente. Isso não vai funcionar. Preciso sair daqui o mais rápido possível. Será melhor se reunir com a equipe de investigação da academia. Os olhos de Wade mostraram sua determinação firme. Ok. Wade está desaparecido. Leilin olhou para Kaiser, chocado. Como isso aconteceu? Você não poderia nem mesmo realizar uma tarefa tão simples. Ele deve estar nos suspeitando agora. Na frente de Leilin estava o mago de 3 olhos, César, que não parecia estar de bom humor. Mesmo que ele seja um idiota, ele definitivamente saberá que há algo com nós dois depois que sua autoridade em usar o gênio da formação foi suspensa. Se ele fosse para repisso para a equipe de investigação. Isso é impossível. Leilin balançou a cabeça. A entrada para o avião secreto está em nossas mãos. Eu verifiquei todos os registros recentes de pessoas entrando e saindo. Não há problemas. A comunicação entre o plano secreto e o mundo externo é muito instável, e as poucas torres de comunicação que temos não funcionam a menos que usemos uma formação mágica exclusivamente para comunicação. Infelizmente, com o nosso acesso ao gênio da formação, podemos selar toda essa área e transformá-lo em um pássaro engaiolado. Então, a única coisa que ele pode fazer é fugir para outras regiões de magos leves, acrescentou Kaiser. Exatamente. Uma decisão muito ousada. Leilin assentiu. A área do plano secreto da Eternal River Plains era enorme e a distância entre cada entrada era enorme. Um deles precisou passar por algumas zonas extremamente perigosas. A dificuldade seria demais para Wade enquanto ele estivesse em sua melhor condição, muito menos enquanto ele estivesse amaldiçoado. Isso é problema seu. Você resolve isso. César respondeu aborrecido. Bem. Esta situação é realmente o que nós queríamos, não é? Leilin se levantou enquanto ele continuava falando. Desmond foi transferido, e ninguém sabe se Wade está vivo ou morto. Nos próximos dias, ele não terá a chance de se comunicar com nenhum magos do mundo externo. Portanto, toda a sede do plano secreto da Eterna River Plain agora nos pertence.